tudo bem? No nosso último vídeo, a gente começou a falar sobre o totalitarismo. A gente se voltou especialmente para a Itália e para a Alemanha. A gente viu como surgiu o nazifascismo. Hoje a gente vai olhar para a União Soviética, especialmente na figura do Stalin. A gente vai ver como o totalitarismo se desenvolveu nesse sistema. Depois a gente vai voltar para a Península Ibérica. A gente vai ver como na Espanha e em Portugal também ocorreram governos autoritários. Mas comecemos pela União Soviética. Quando Lenin morre, algumas divergências que tinham dentro do partido vão surgir. Por quê? Porque ele era o líder, o sujeito que tinha encaminhado a Revolução Socialista de 1917 desde o comecinho. Ele era o cabeça. Quando ele morre, vai faltar alguém para assumir essa posição. E aí não vão faltar concorrentes. Basicamente, duas pessoas vão brigar por esse cargo. O Stalin e o Trotsky. São essas divergências que vão surgir agora com a morte do Lenin. O Trotsky era um sujeito que defendia uma posição internacionalista. Isso quer dizer o quê? Que ele achava que a revolução que tinha começado na Rússia deveria se estender para o resto do mundo. Era o momento de prosseguir, de avançar, de alcançar o máximo possível de países, e não de parar. De maneira nenhuma, essa revolução deveria ficar restrita dentro dos limites da União Soviética. Já o Stalin tinha uma posição diferente. Ele entendia que não era a hora de expandir. Primeiro, a União Soviética devia se consolidar, se estabelecer, o socialismo devia se estruturar de maneira muito bem organizada lá dentro, para só então partir para conquistar novos países, para se estender ao mundo. Além disso, o Stalin entendia que quem ia exercer de fato o poder dentro da União Soviética não eram os trabalhadores, mas sim a burocracia, os burocratas do partido. Então, no dia a dia, na hora da verdade, quem estaria comandando a União Soviética seria o partido, e não os trabalhadores. Nessa disputa entre Trotsky e Stalin, a gente sabe, o vitorioso é o Stalin. No 14º Congresso do Partido Comunista, as ideias do Stalin são aprovadas. Com essa vitória, o Trotsky passa a ser perseguido. Em 1929, ele é expulso da União Soviética e, em 1940, ele é assassinado no México, muito provavelmente a mando do Stalin. Então, a partir de 1929, o Stalin vai ter todo o poder concentrado nas suas mãos. Com todo esse poder, ele vai começar um rápido processo de industrialização do país, ele vai tentar nacionalizar a economia e ele vai fazer tudo isso através de planos quinquenais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada 5 anos ele estabelecia metas que precisavam ser alcançadas. Através desse planejamento, ele vai desenvolver a indústria pesada da União Soviética, ele vai mecanizar a agricultura e coletivizar todo o trabalho no campo e, por fim, ele vai desenvolver a educação pública na União Soviética. No que diz respeito à industrialização, o Stalin contou com a mão de obra de 30 milhões de pessoas que tinham sido deslocadas do campo para a cidade, para trabalhar nas indústrias. Essa é a vantagem de você ser um líder totalitário, não é? Ele precisava de mão de obra e ele simplesmente transferiu 30 milhões de pessoas do campo para as fábricas. Ora, como a União Soviética ela era um país muito amplo, muito vasto e com muita matéria-prima, ele dedicou todo o esforço dele industrial para a indústria de base. Significa que ele produzia o quê? Carvão, ele produzia ferro, aço, ele trabalhava com petróleo, eletricidade, esse tipo de coisa. E tudo isso organizado de acordo com os planos quinquenais dele. Então, a cada 5 anos você tinha uma certa meta para se atingir e você se esforçava para isso. Como era um governo um tanto autoritário, digamos assim, era bom que você atingisse a meta, não é? Senão o negócio pegava para você. Ora, para você ter uma ideia de como isso acabou funcionando, entre 1929 e 1940, ele simplesmente triplicou a produção da União Soviética. Ora, mas tudo isso não era acompanhado de bem-estar social, de consumo. Significa que, é verdade, ele produzia muito petróleo, muito carvão, muito aço. Sim, é verdade. Mas faltava na União Soviética pão, comida, faltava tudo. Faltava roupa, calçado, tudo. Era miséria. Esse foi o preço desse sistema. É verdade, ele fazia um esforço gigantesco para produzir aço e petróleo, sim, mas um esforço zero para produzir produtos para a população. A população sentia falta de tudo. Faltava produtos de higiene, calçados, vestimenta, comida, faltava tudo. Toda essa escassez enfrentada pela população só não afetava um grupo dentro da União Soviética. Aqueles funcionários do Estado, aquela burocracia do partido. Esse pessoal, essa camada, eles tinham todo tipo de privilégio. Eles tinham acesso a produtos ocidentais, não faltava comida a eles, eles tinham roupas. E essa foi uma marca presente em todo o período soviético. Enquanto para a população faltava de tudo, tudo mesmo, qualquer coisinha mínima,
Azeitonas, por exemplo, você não tinha acesso a azeitonas. Para essa nomenclatura, para essa burocracia ligada ao partido, não faltava nada. Em relação à agricultura, o Stalin começou um programa amplo de coletivização forçada das propriedades rurais. Isso significa que você tinha lá seu pedaço de terra, você plantava coisa e tal, acabou. O Stalin tomou para o Estado e criou grandes fazendas estatais, grandes cooperativas. Estima-se que ele tenha coletivizado por volta de 25 milhões de propriedades rurais. É claro que essa medida não agradou muito os proprietários da terra, não é? Que eram chamados de kulaks. Eles não ficaram nem um pouco felizes com isso, porque de repente a terra que era deles não pertencia mais a eles. E ainda assim eles tinham que continuar produzindo. Produzindo para quem? Para o Estado. O Estado é que ia determinar para onde ia a produção daquele sujeito. Esses agricultores até tentaram lutar contra o Stalin. Eles tentaram boicotar essa coletivização. Eles escondiam colheita, eles se negavam a entregar a colheita que o Stalin queria que desse para o Estado. E isso vai fazer com que o Stalin reaja. Stalin vai meio que começar uma guerra contra os kulaks. E é de se imaginar que se o Stalin vai apertar o cerco contra os proprietários de terra, não vai ser um negócio muito humanitário o que ele vai fazer com eles, né? Nessas imagens a gente pode ver como os agricultores estão muito felizes, todos sorridentes, animadíssimos em distribuir a colheita que eles trabalharam para o Stalin. É muita alegria estampada no rosto desses sujeitos. Nessa briga entre os agricultores e o Stalin, a Ucrânia foi um dos países que mais resistiu a essa coletivização. E é justamente na Ucrânia em que a resposta do Stalin vai ser uma das mais duras. Uma das coisas mais grotescas que você pode imaginar foi feita na Ucrânia. O nome que os ucranianos dão à resposta de Stalin a essa briga em relação à coletivização é Holodomor, que em ucraniano significa deixar morrer de fome, morrer de inanição. Então você já tem ideia do que vai acontecer. Como a Ucrânia foi um dos países da União Soviética que mais resistiu a esse processo de coletivização forçada, o Stalin meio que se viu obrigado a ser um pouco mais duro com os ucranianos. Ele já não estava sendo muito suave com os kulaks em geral. Mas na Ucrânia ele precisou apertar um pouquinho mais, né? Ser um pouco mais severo. Então a partir de 1929, o que ele vai fazer? Ele vai começar a estabelecer que as metas de produção de cereais vão ser cada vez mais altas. De modo que fica cada vez mais difícil para os ucranianos atingirem essas metas. Vai chegar um momento em que você só vai conseguir atingir essas metas estabelecidas pelo Stalin se você parar de comer, se você parar de pegar a sua parte. É por isso que muita gente vai ser punida, vai ser levado para campos de concentração porque guardou um pouco de comida para si. Para você ter uma ideia do quão lamentável foi a situação que o Stalin provocou na Ucrânia. Mas o Stalin precisava dar uma lição a esses ucranianos, não é? Então ele continuou com esse sistema extremamente duro de exigir cada vez mais cereais. Cada vez mais a quantidade de produção agrícola era maior que os ucranianos deviam ao Estado. Isso vai fazer com que, entre 1932 e 1933, o número de pessoas que morreram de fome é tão grande na Ucrânia que elas começam a cair na rua, no chão. É o que a gente pode ver aqui nessas imagens. Veja, o sujeito caiu de fome, morto. É um negócio absurdo. Veja que tem pessoas aqui olhando, tem criança, tem idosos. É um negócio grotesco. Aqui, mais uma cena de uma pessoa que simplesmente caiu na rua, morto. De fome, uma coisa terrível. Em homenagem a essas vítimas que morreram de fome na Ucrânia durante esses anos aí do Holodomor, hoje tem essa estátua dessa criancinha. Veja que é uma criança magra, porque afinal de contas ela morreu de fome. E é muito comum que as pessoas prestem condolências, homenagem a esses mortos, deixando maçãs nessa escultura. Na educação, o Stalin precisou fazer reformas para que ela se ajustasse às mudanças que ele estava provocando na indústria e no campo. Porque quando ele eliminou a classe dirigente, que estava ligada a 1917, quando ele eliminou aqueles possíveis adversários a ele fez com que não houvesse mais pessoas qualificadas para comandar a União Soviética. Basicamente, ele colocava um sujeito que era membro do partido para comandar uma indústria, mas muitas vezes o cara era analfabeto. Você botava o cara para comandar uma grande fazenda coletiva, mas o sujeito não sabia ler, não sabia fazer matemática, não sabia nada. Imagina a dificuldade que seria para a União Soviética crescer se os dirigentes das indústrias, das fazendas, simplesmente não soubessem nada. Como é que ele ia resolver esse negócio? É por isso que ele vai precisar fazer uma reforma na educação pública na União Soviética. A grande meta do Stalin vai ser alfabetizar o povo soviético.
porque não dá para esse projeto dele em que ele simplesmente coloca esse aqui como dirigindo ali, esse aqui dirigindo aqui, sabe? É um negócio meio arbitrário. Não dá para ele fazer isso se as pessoas não sabem nem ao menos ler. Então ele vai se dedicar fortemente a alfabetizar os soviéticos, no que ele vai até ser bem sucedido. Só que é preciso ter em mente que todo esse trabalho com a educação pública dele tem em mente tornar você uma engrenagem adequada para a máquina que ele está criando. Ele não quer que você seja um cidadão, que você pense, não, isso é bobagem. Ele está aqui criando engrenagens que façam a máquina que ele está criando, o estado que ele está formando, funcionar. É essa a sua função. Então é por isso que, a partir de 1930, o Stalin vai criar todo um programa para que cresça o número de escolas e cresça o número de inscritos nas escolas, o número de alunos. No que, de novo, ele vai ser bem-sucedido. Que, aliás, não tinha muita opção, né? Se o Stalin está mandando, você pega e obedece. É isso ou você morre. Nessa perspectiva educacional do Stalin, como é de se esperar de ditadores que são sempre meio amalocados, algumas disciplinas para ele simplesmente não se encaixavam no viés ideológico que ele tinha. Ele achava que eram disciplinas da burguesia. Por exemplo, genética, sociologia, linguística. Então, para o Stalin, esse tipo de coisa simplesmente não apareceria na União Soviética. Eram disciplinas burguesas. Em meio a toda essa mudança pedagógica que ocorria na União Soviética, a figura de Makarenko é uma das principais, uma das mais importantes. Na sua pedagogia, a população trabalhadora precisava fazer o quê? Ela tinha que participar ativamente da instrução pública. O socialismo, ele tinha que ser divulgado. Então esquece essa ideia de que uma educação que olha para todos os lados ideológicos não existisse na União Soviética. Além disso, os docentes, pobre de nós, a gente precisava estar imbuído das ideias socialistas. As ideias socialistas tinham que estar no nosso coração. Sem falar que o ensino ele devia estar atrelado ao trabalho socioprodutivo. Ele devia propiciar uma instrução geral e politécnica. Em outras palavras, você tem que saber fazer alguma coisa dentro dessa engrenagem do Estado. Você tem que ter alguma profissão, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ser um inútil. Aos alunos era garantido material de ensino, sem falar em alimentação e roupas. E por fim, nessa concepção educacional, o poder soviético deveria participar da formação individual de cada membro da sociedade. Afinal de contas, é um Estado totalitário. Não há espaço para consciência individual. Você tem que ser formado pelo Estado. Além dessas três grandes áreas que o Stalin vai se dedicar, à indústria, ao campo e à educação, o Stalin também se preocupou em eliminar qualquer tipo de oposição. É por isso que a partir de 1936 até 1938 vai ocorrer aquilo que é chamado de Grande Expurgo. O que é isso? Basicamente, o Stalin ele vai atrás de milhares de pessoas que eram membros antigos do partido, que participaram da Revolução de 17, ou seja, gente que talvez tivesse autoridade para, quem sabe, em alguma medida, concorrer com a figura do Stalin. Ele vai atrás e começa a matar todas essas pessoas. É um negócio assustador. É claro, ele começa matando membros antigos do partido, mas logo ele vai estar matando camponeses, estrangeiros, cientistas, artistas, minorias étnicas, sabe? Não há limites, né? Quando você começa a matar, você mata todo mundo. Então, nesses poucos anos aí, de 36, especialmente de 37 a 38, ele vai matar por volta de 800 mil pessoas. Algumas foram mortas com arma de fogo e outras acabaram presas, jogadas na prisão. Com essa grande limpeza que o Stalin faz dentro do partido, ele elimina todos aqueles membros antigos que pode ser que um dia quisessem se opor a ele, que talvez tivessem opinião própria, digamos assim, e coloca no lugar líderes novos, totalmente submissos a ele. A partir de 1938, esse grande expurgo, essa limpeza coordenada, organizada, termina. Mas isso não significa que esse estado de vigilância, esse estado de policial a todo tempo, deixe a União Soviética. Isso vai durar, inclusive, a própria morte do Stalin. O Stalin morre, mas essa vigilância continua presente na vida de todos aqueles que vivem na União Soviética. Como era de se esperar de um líder totalitário, o Stalin se esforçou muito para construir uma imagem de um grande líder, a imagem teatral, né? Nossa, eu sou o grande cientista, eu sou o maior dos trabalhadores, eu sou o pai dos trabalhadores. Tudo que poderia ser o maior, o Stalin se apresentava como ele. Então era possível encontrar na União Soviética
cartazes enaltecendo a imagem do Stalin em praticamente todo lugar. Hoje em dia, se você tiver dinheiro, procurar na internet, você encontra esses cartazes originais. Você tem que gastar um pouquinho. Você pode ter na sua casa lá a imagem do Stalin como o grande cientista, o grande líder, o pai das crianças, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem alguns exemplos dessa propaganda que ele criava. Aqui tem um Stalin, veja que bonitinho, rodeado por crianças, veja que cara carinhoso. Aqui de novo, veja que é uma imagem um pouco mais séria. Ele e a criança olhando para o horizonte, coisa bonita. Aqui o Stalin já mais com uma ideia de o sujeito que guia, que comanda a União Soviética. Aqui já a imagem do Stalin associada aos trabalhadores, aos operários. Vejam como todos o amam, como todos o idolatram, uma coisa linda. Além desses cartazes que enalteciam a imagem do Stalin como o grande líder, em todos os sentidos possíveis e imagináveis, o Stalin foi conhecido por modificar a história. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, o Trotsky. Ora, o Trotsky foi um inimigo dele. Ele queria que a ideia do Trotsky, a imagem, que a memória do Trotsky sumisse da história, como se jamais tivesse existido. Para fazer isso acontecer, para sumir com aqueles adversários políticos do Stalin da história, ele começou a modificar fotografias, por exemplo. Vejam essa daqui, muito famosa. Veja que tem o Lenin aqui no palanque e aqui na direita tem o Trotsky. Ora, mas o Trotsky perdeu. Stalin não quer que ninguém mais se lembre do Trotsky. Então ele faz o quê? Apaga o Trotsky da foto. Nunca mais veremos o Trotsky. Sumiu. A lembrança dele é para ser apagada. Essa foto aqui é muito famosa para ilustrar essa modificação da história que o Stalin fazia. Veja que nessa foto o Stalin está acompanhado de 4 pessoas. Ora, o tempo foi passando, o Stalin foi crescendo. Aconteceu o quê? Uma parte dessas pessoas se tornaram adversários. Se tornaram adversários, foram mortas. Aí o Stalin faz o quê? Bum! Some com elas. Veja, antes tinha 4 pessoas. Sobrou uma. O final dessa foto, o Stalin está sozinho. Acabou. Sabe por quê? Porque ele matou todos aqueles que estavam com ele na foto original. Ele simplesmente modifica a história. Ele não se importa com isso. Essa outra foto também, muito famosa. Aqui você não tem a exclusão de um elemento. Você tem a inclusão de um elemento. Aqui o fotógrafo, ele acrescentou a imagens de oficiais hasteando a bandeira para esconder soldados que apareceram na foto roubando um prédio. Então, para não mostrar os soldados saqueando o prédio, ele enfiou uma bandeira na frente. Ele não está nem aí se isso é real ou não. Ele simplesmente muda. Existe a versão do Estado. Essa é a versão que importa. Só a versão oficial. É um negócio grotesco. Então parece que essa aberração que é o totalitarismo, ela não faz muito questão se é direita ou esquerda. Ela não se importa muito. No final das contas, ela quer você por inteiro. Ela quer sua consciência. Ela quer sua alma. É um negócio horrível. Essas ideias nazifascistas que estavam presentes na Itália e na Alemanha, elas fizeram muito sucesso. Significa que em várias partes da Europa e do mundo, até no Brasil, vai ter partidos, vai ter pessoas defendendo essas coisas. Isso vai gerar um monte de movimentos ultranacionalistas, anticomunistas, mas nem sempre esses partidos conseguiram alcançar o poder. Na Espanha e em Portugal, eles alcançaram. Quando a Espanha chega ao século XX, ela não é nem sombra daquela potência que ela tinha sido no século XVI e XVII. Aquele momento em que ela é uma das pioneiras nas grandes navegações. Ela não é nem sombra disso. Agora ela é um país periférico, um país rural e, em grande medida, analfabeto. Diante da instabilidade política que eles viviam, associado à insatisfação que eles tinham com o governo, em 1931 eles instauram uma república. Com a instauração da república, uma série de reformas vão ser feitas na Espanha. Reformas republicanas, evidentemente. Ora, essas reformas vão dividir o país, vão polarizar o país politicamente. De um lado você vai ter republicanos, liberais e socialistas, e de outros, os monarquistas, os fascistas e os tradicionalistas. Então a situação na Espanha não era das mais tranquilas. Apoiado pelas instituições mais tradicionais da Espanha, e aí significa latifundiários, a Igreja Católica e o Exército, o general Franco, general Francisco Franco, ele vai se colocar contra a República, ele vai organizar forças para lutar contra a República. Em 1936, um grupo de generais, entre eles o Franco, vai tentar derrubar a República na Espanha. Essa tentativa de golpe não vai ser bem sucedida, mas depois desse evento, a Espanha agora vai ser dividida. Uma parte vai ficar
sob poder da República, dos republicanos, e a outra vai ficar sob o poder do comandante Franco. Então a situação na Espanha se torna extremamente preocupante. O governo republicano ele ainda manteve o controle da Marinha, da Guarda Civil e da Guarda de Assalto. Só que, sem o exército, ele não conseguiria se defender. Por causa disso, a alternativa que os republicanos vão encontrar é armar a população civil. Eles vão começar a entregar armas para que a população civil possa defender a República. E a República vai contar com o apoio não só dessas milícias formadas pelos cidadãos, mas vai começar a surgir dentro da Espanha brigadas internacionais, que são formadas por voluntários. Alguns moram na Espanha, mas muitos vêm de fora, de outros países, que vão se juntar aos republicanos para lutar contra as forças fascistas do general Franco. Estima-se que por volta de 60 mil pessoas, vindas de 53 países diferentes, se juntaram ao povo espanhol para brigar contra o Franco. Esse conflito vai durar 3 anos, vai de 36 a 39 e, lamentavelmente, acaba com a vitória do Franco. Sobretudo porque ele contou com o apoio militar do Mussolini e do Hitler. Quando a gente for falar da Segunda Guerra Mundial, na próxima aula, a gente vai dar destaque a 36, não é? Quando ocorre um massacre na cidade de Guernica. Com a vitória, o general Franco vai passar a comandar praticamente todos os setores da vida social. Significa que ele vai se meter na educação, ele vai se meter entre os sindicatos, ele vai se meter entre os meios de comunicação, entre os órgãos de segurança. Curiosamente, quando começar a Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que se esperaria, a Espanha não vai ficar do lado de Hitler e de Mussolini. Ela vai se declarar independente, ela não vai participar. Isso vai fazer com que o Franco tenha uma duração muito maior no governo. Ele vai ficar até a década de 70, ele só sai do poder quando ele morre. Então, justamente por não se envolver diretamente na guerra, ele tem um governo muito mais duradouro, infelizmente para os espanhóis. E aqui a gente tem um detalhe de um mural que foi pintado em homenagem ao generalíssimo Franco. Veja como a cafonice também parece ser uma característica desses líderes autoritários, não é? Ele é quase aqui representado como um deus, um cavaleiro que salva a Espanha. Em Portugal, a situação não vai ser muito diferente do que já tinha acontecido na Espanha. Do mesmo modo, Portugal estava muito longe da potência que já havia sido no século XVI e XVII, e entra no século XX também como um país periférico, é quase como o subúrbio da Europa. Em 1932, Antônio de Oliveira Salazar ele assume a presidência do Conselho de Ministros, que era um cargo equivalente ao de primeiro-ministro, e a partir desse momento ele concentra todos os poderes na sua mão e passa a conduzir a vida política do país até 1968. Ele só vai se afastar do poder quando ele estiver próximo da morte. Ele se afasta por problemas de saúde. Assim como a Espanha, que não assume uma posição de apoio a Hitler e Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal vai fazer a mesma coisa. Também vai se manter afastado. Ainda que ideologicamente ele esteja próximo desses sujeitos, durante a guerra ele se afasta. Isso faz com que o governo de Salazar tenha um período de vida de existência muito maior. A ditadura de Salazar teve como base jurídica a Constituição de 1933. Veja que é uma Constituição que se dá quando ele já chegou ao poder. Esta Constituição dá origem ao que se chama em Portugal de Estado Novo. Ela tinha como características autoritarismo, que era marcado por, de novo, por um único partido. Só o partido da União Nacional poderia existir em Portugal. Além disso, foi uma Constituição marcada por corporativismo. Significa que os patrões e empregados eles passaram a ser organizados em corporações profissionais que se submetiam ao Estado. Então o Estado conseguia comandar essas relações entre patrões e empregados por meio dessas corporações. Não havia liberdade entre esses membros. Além disso, o nacionalismo presente nessa ditadura levou Portugal a se tornar um país fechado, que se isolou cada vez mais do resto do mundo. Uma outra característica muito particular da ditadura de Salazar foi o colonialismo. Mas não significa que o Salazar quis ampliar as suas colônias, o seu poder colonial, não. Ele se dedicou muito a manter aquilo que ele já tinha em seu poder. Isso porque, além da fonte de renda, que evidentemente essas colônias eram, essas colônias serviam de prisão para os opositores políticos de Salazar, que eram condenados ao exílio. E por fim, havia muita repressão e uso da propaganda. A diferença é que, como o Salazar ele não tinha esse ímpeto ideológico que tinha o Stalin, por exemplo, como o Stalin queria ampliar as ideias do regime, havia uma necessidade muito grande de defender o regime que o Stalin estava criando, a propaganda é muito mais acentuada nesse sentido.
de, meu Deus, não há espaço para se pensar outra coisa que não sejam as ideias do regime. Em Portugal, Salazar é um pouquinho menos que isso. Ele é um sujeito autoritário, ditador, mas ele não tem essa preocupação totalitária de conquistar sua alma. Então a propaganda é feita para que você apoie o governo, mas sem essa necessidade absurda de aderir integralmente, 100%, às ideias do regime. E por fim, para terminar a aula, vamos ler aqui um trechinho do Ato Colonial da Constituição de 33 de Salazar. É da essência orgânica da nação portuguesa desempenhar a função histórica de possuir e colonizar domínios ultramarinos e de civilizar as populações indígenas que nele se compreendam. Os domínios ultramarinos de Portugal denominam-se colônias e constituem o Império Colonial Português. A nação portuguesa não renuncia aos direitos que tenha ou possa vir a ter a qualquer outro território colonial. Por esse pequeno trecho do ato colonial, a gente tem uma ideia daquele caráter colonialista da ditadura de Salazar. Ele tinha uma preocupação muito grande em manter as colônias que ele já tinha. Ele não podia perder de modo nenhum. Ainda que Salazar tenha se afastado do poder em 1968 por causa de problemas de saúde, a Portugal só vai se democratizar de novo em 1974, com a Revolução de Abril, que também é conhecida como Revolução dos Cravos. Então o cenário político na Europa não era muito animador. Com a ascensão e consolidação do nazismo alemão e dos fascismos europeus, o cenário político não é muito promissor. Era uma questão de tempo até que uma outra guerra mundial acontecesse. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até lá!